Eu vou falar, então... Muito difícil colocar em 40 minutos o objeto desse livro que eu estou lançando hoje, né? Desse estudo. Então, eu fiz um apanhado geral para explicar mais ou menos a ideia dele e sempre tendo alguns casos em mente. E o bacana de usar os casos é que, com isso, eu consigo também me relacionar com as falas dos outros 4 painelistas aqui. E deixo, então, para vocês... Vou deixar algumas perguntas para a gente... ter uma linha de trabalho nesse evento, no qual todas as falas conversam com todas as demais. Então, vamos lá. Eu começo, então, com 2 casos muito recentes mesmo, agora desse mês de outubro. O primeiro, publicado agora no dia 25, essa semana, portanto, no qual o ministro Celso de Mello disse que um sócio de uma empresa... Está esquisita essa notícia. Sócio de réu em empresa não pode ser acusado de ser cúmplice. Nesse aqui, na verdade, se trata de um crime ambiental, e os denunciados ou foram por ocuparem a posição de representante legal da sociedade limitada e o outro a posição de gerente operacional. E, em função deles ocuparem essas posições, foram denunciados pela prática do crime ambiental, além da pessoa jurídica. O outro... Quem acompanha o Conju viu também, foi agora dia 16. Foi uma decisão TRF4. Quem me chamou a atenção para isso foi a Mariana Ortiz, que está aqui. Lá. Muito bacana esse caso. O dono, então, de uma empresa, nesse caso, né, lendo a decisão, é um caso TRF4, tratava-se de um crime tributário, tendo sido acusado e denunciado porque era sócio da pessoa jurídica, que foi autuada por recolher tributos a menor em decorrência da prestação de informações falsas pelo contador. Então, a manchete dizia: dono de empresa não pode culpar o contador por sonegação fiscal. Depois eu vou entrar um pouco mais nesse caso. Eu vou usar ele no decorrer da minha fala. Um terceiro caso, bastante paradigmático, todos conhecem, mas não tão recente, é o caso da denúncia por homicídios dolosos contra pessoas jurídicas e físicas no acidente de Mariana, né, contra a Samarco, seus controladores e toda a camada de dirigentes mais alta da empresa no decorrer de vários anos. O que há de comum entre esses 3 casos que eu mencionei? Nos 3, os acusados foram por serem isso ou por serem aquilo. Mas, quando menos, o artigo 13 do nosso Código Penal Caput, ele diz que só há crime quando houver uma ação ou omissão a qual eu ligo o resultado. Não entendendo aqui resultado como resultado naturalístico, mas como lesão ou perigo. Então, ainda que o dirigente seja um mau caráter, o dirigente que ocupa uma posição seja um mau caráter, tem uma personalidade voltada à corrupção, se ele não fizer ou omitir algo que ele deveria fazer, por ocupar essa posição, ainda que mau caráter, ele não pode responder, ele não invoca a responsabilidade penal. Isso quer dizer que o extrato mínimo da responsabilidade penal é justamente a prática de uma ação ou uma omissão típicas. Mas tem alguma intuição correta nessas acusações? Tem uma intuição correta por detrás delas. E essa intuição, na sua forma, é uma intuição numa forma bruta, portanto, ainda não refinada, de que um dirigente de empresa também pode ser responsável por não impedir a prática de um crime no âmbito dessa empresa. Essa é a intuição correta. E eu digo forma bruta porque, como nós veremos na minha fala e ao longo do encontro com as outras falas, nessas acusações jamais se fez uma verdadeira acusação de omissão. E, assim, se todas narram conduta atípica, elas carregam uma intuição que pode ser correta. E essa intuição é a de que os dirigentes de empresas podem ser responsáveis por omitir e impedir resultados de dano ou de perigo a bens jurídicos da coletividade oriundos de atividades ou crimes praticados por membros dessa empresa. Essa é a intuição, então, correta. Então, eu me proponho a discutir, na minha fala, primeiro os pressupostos da omissão imprópria, depois discutir a posição de garantidor dos dirigentes de empresas,
Definir que essa posição de garantidor, sob o meu viés hoje, é de posição de garantidor de vigilância, depois eu explico isso. Qual é o fundamento material disso? Aí eu analiso o caso das sociedades anônimas para tentar chegar mais perto possível de como essa posição de garante se traduz em deveres concretos de agir. Essa sempre foi a intenção desse meu trabalho. Trato da delegação e apresento alguns problemas ulteriores, em nível de pressupostos da omissão, que serão tratados no decorrer do encontro de hoje pela Flávia, pelo Ronan, pelo Fred e pelo Edu. Como eu disse, nesse meu trabalho, eu não tinha pretensão de criar nenhum novo fundamento para a posição de garante. Tem uma coisa que, na omissão, não se necessita nenhuma nova teoria de posição de garante. Já é um caos total. Então, minha proposta era analisar as que existem, me alinhar a uma delas, fundamentadamente, e aí, sim, a partir disso, tentar chegar o mais perto possível das consequências concretas dessa posição de garante. O que tem que fazer um membro do CA se ele souber que um empregado está praticando crime? Essa era a resposta que eu queria chegar. Não sabia se ia chegar nela. Consegui, acho que, chegar o mais perto possível. É claro que o que deve fazer o membro X do CA da empresa tal vai depender do caso concreto. Mas ele tinha que ir lá e demitir esse empregado, ele tem que demitir o diretor, ele tem que ir lá intervir pessoalmente. O que ele tem que fazer? E na intenção também de que o direito penal não mate o seu... Ao invés de proteger os bens jurídicos que ele pretende, direito penal e econômico, ele não acabe por lesar esses bens jurídicos. Dou um exemplo. Se nós não limitamos penalmente a responsabilidade de dirigentes de empresas, não conseguimos dizer a eles, vocês têm que fazer isso. E, desde que feito, você cumpriu com a ação mandada que o direito penal espera de você, se a gente mantém a responsabilidade aberta e insegura, bons profissionais vão se afastar de cargos de direção, que serão ocupados por aventureiros. Então, o direito penal teria traído a sua missão, porque, ao invés de proteger bens jurídicos, ele estaria colocando esses bens jurídicos em perigo. Então, é nesse sentido o trabalho. Os pressupostos da punibilidade, por que é importante colocar todos eles aqui? Porque eu vou falar só daquele que está em azul, a posição de garantidor. Essa era a proposta do trabalho. Dizer quem, no âmbito das sociedades limitadas e das SAs, poderá ocupar a posição de garantidor. E, na maioria maciça dos casos, esse é um problema que não é tão complicado de ser resolvido. Só que esse é o primeiro passo, como vocês podem ver, de um longo caminho para afirmar a punibilidade. Não é, portanto, só o primeiro passo. E por que eu começo com a posição de garantidor? Porque, havendo poucos crimes omissivos próprios no nosso direito, e não só no nosso, e mesmo impróprios definidos na parte especial ou na legislação extravagante, na maciça maioria dos casos, a imputação omissiva vai depender de o agente ocupar essa posição de garante, ter esse dever especial de proteção ou de vigilância. Então, determinado que há uma posição de garante, esse seria, no direito penal econômico, o passo inicial para, então, começar a analisar os demais pressupostos de punibilidade. Então, meu trabalho, na verdade, se centrava nisso, e eu trato perfunctoriamente dos demais, dos problemas que surgem nos demais pressupostos do tipo objetivo e do tipo subjetivo, mas que serão, volto a dizer, muito melhor tratados hoje pelos demais painelistas. Uma das características de todos conhecidas da gestão de empresas é a divisão e delegação de funções. Então, isso aqui é um organogramazinho básico, não tem nenhum personagem, mas a gente tem aqui níveis de responsabilidade horizontal, que, por exemplo, no âmbito de crimes comissivos, desafiariam estruturas como a coautoria, e nós temos os âmbitos verticais, que, no âmbito também dos crimes comissivos, desafiaria instigação e autoria imediata. Eu não vou tratar disso, isso já foi muito bem tratado pelo Luiz e pelo Augusto, no livro Autoria como Domínio. Eles têm um texto sobre isso, sobre criminalidade de empresa, e há um outro texto mais textos que se complementam nesse livro, que é um clássico,
talvez o melhor livro sobre concurso de agentes no Brasil, do Adriano, do Alaor e do Adriano, do Alaor e do Luiz. Aliás, a gente está sentindo falta deles hoje aqui. Queria registrar isso. Mas, mesmo em pequenas empresas, como é o caso do nosso primeiro caso, ou seja, uma sociedade de responsabilidade limitada, né, com um sócio administrador, é aquele segundo caso que eu mencionei, do TRF4. A gente tem uma sociedade de responsabilidade limitada, ao que tudo indica, com um sócio administrador, não sabemos se é outros, a CODA não deixa saber, que delegou ao contador as tarefas de escrituração fiscal e o pagamento de tributos. Pelo que se colhe do acórdão, então, vejam, uma estrutura mínima, com 2 personagens só, nós já temos delegação e temos uma relação vertical. Temos 2 componentes, portanto. Pelo que se colhe do acórdão, e esse é um problema seríssimo no Brasil, né, como que os tribunais decidem casos sem ter os dados de fato. Meus alunos do 3º ano sabem muito bem disso. Quem praticou a conduta definida no tipo penal do artigo 1º, artigo 1º da Lei 8.137, define o crime tributário. Suprimir ou reduzir tributo mediante as seguintes condutas. Uma delas, fornecer elementos falsos para a administração tributária. Então, quem teria praticado essa conduta definida no tipo penal do artigo 1º teria sido o contador, é o que se extrai dali, embora não esteja narrado assim, e não o sócio administrador. Isso já excluiria de saída a autoria. Já vou fazer uma correção nisso, não fica nervosa, Mariana Ortiz. Tá? Ademais, não há qualquer menção no acordo no sentido de que o dirigente, o sócio administrador, tenha determinado ao contador a prática desse crime. Razão pela qual a gente também já excluiria autoria imediata e instigação. Então, no campo da comissão, nada poderia ser feito a partir da narrativa do acordo. E agora eu faço uma advertência para a Mariana não ficar nervosa, que eu estou, evidentemente, tratando esse crime tributário como se fosse uma modalidade de crime comum. Eu não desconheço, portanto, sem restrição no âmbito da autoria, eu não desconheço a discussão de que se trataria de um crime próprio, né? Que desafiaria, então, a solução do caso no âmbito da teoria, talvez, dos delitos de dever, no âmbito da qual, a rigor, chega a ser indiferente se o autor, se o intrâneos, age ou omite. Então, eu estou deixando essa questão, estou colocando ela, de propósito, de lado para poder avançar, a partir de um exemplo concreto. E eu vou chegar até o final da minha fala com esse exemplo, principalmente. Porque esse é um exemplo arroz com feijão, que não tem uma pessoa que não se deparou com um caso como esse daqui, né? E, a partir dele, a gente pode extrapolar para outras soluções. Uma das estratégias, então, para alcançar esse dirigente aqui, é justamente imputar a ele o resultado em virtude de uma omissão de intervir para evitar o resultado típico, que é artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, além, né, da responsabilidade por ações proibidas, o direito penal também, excepcionalmente, pune o desatendimento a mandados de atuação, que representam ordens de intervenção em favor de bens jurídicos, ou a partir de deveres gerais de solidariedade, como no caso da omissão de socorro, ou deveres especiais, no caso dos garantidores. O descumprimento desses mandados pode estar definido diretamente na parte geral, na parte especial do Código Penal, como é o caso da omissão de socorro, do deixar de recolher contribuições previdenciárias, ou mesmo crimes de garante definidos na parte especial. A gente também tem na legislação extravagante, por exemplo, a gestão fraudulenta, os maus-tratos, são crimes omissivos impróprios definidos direto na parte especial. E nós temos também a possibilidade de reunir crimes comissivos com um pressuposto de garantia e convertê-los, assim, em crimes omissivos impróprios. Eu não gosto da expressão comissão por omissão, porque acho que não tem mesmo comissão nesses crimes, são crimes omissivos impróprios nesse sentido de que só se aplicam a garantes, só eles podem praticar. O exemplo clássico é o exemplo da omissão de socorro a um bebê por falta de alimentação. Então, a mãe que omitia alimentar esse bebê, né, exemplo de academia, e o amigo da mãe que pratica a mesma omissão,
não violam o mesmo dever. A mãe viola o dever de agir para evitar o resultado mote da criança, respondendo por esse resultado como se tivesse praticado comissivamente. O amigo da mãe, porém, que praticou a mesma omissão, ele responde pela violação de um dever geral de solidariedade, com uma pena bem menor que a pena da omissão de socorro. O que difere esses dois omitentes, cuja omissão, no sentido ontológico, é exatamente a mesma? A reprovação da conduta da mãe se deve a uma especial relação de cuidado entre ela e a saúde da criança, uma posição, portanto, de desamparo da vítima. A violação desse dever especial é tão grave que o legislador equipara a reprovação penal dessa omissão, desse dever de agir, para salvar o bem jurídico, a uma ação comissiva de matar. Nós designamos os titulares desse dever especial garantidores ou garantes de proteção, nesse caso. É essa mesma ideia que está na base da afirmação de que o proprietário de um imóvel que deixa de tomar medidas preventivas para que um muro em estado precário não caia sobre os transeuntes, não pratica meramente um crime de omissão de socorro, mas um crime de lesões corporais, como se tivesse praticado por comissão. Nesse caso, a relação especial que gera o dever de agir para evitar uma lesão ao bem jurídico decorre do fato de que esse proprietário tem sob seu controle uma fonte de perigo, o muro. E o fato de ser proprietário do imóvel exclui todos os demais da manutenção desse muro. Ninguém pode entrar lá para dar manutenção no muro, que seria invasão de domicílio. Só que esse muro apresenta perigo para terceiros que estão excluídos da possibilidade de tomarem medidas de autoproteção. Isso onera o dono do muro com o dever de garantia, de vigiar esse muro e cuidar desse muro, para que ele não caia sobre os transeuntes. A esses garantes, a gente dá o nome de garantes de vigilância. Como que isso se aplica no âmbito da criminalidade de empresas? Mais precisamente aos seus dirigentes. As empresas nada mais são do que esses muros. Elas são um conjunto de pessoas e objetos ordenados e organizados para exercício de uma atividade econômica. Dessa atividade podem decorrer riscos de lesão de bens jurídicos de outros indivíduos, pessoas físicas, né, bens jurídicos individuais, ou da coletividade. Para ficar com dois exemplos do início da minha fala, por exemplo, a arrecadação tributária, no segundo caso, e o meio ambiente, no primeiro caso, do Celso de Mello. Na medida em que os titulares desses bens jurídicos, que podem ser afetados a partir de atividades da empresa, não têm como se proteger gerindo os perigos advindos dessas atividades, ninguém pode entrar na empresa e determinar como vai ser exercida uma atividade, se uma máquina está sendo mantida ou não, se uma barreira de contenção de resíduos tóxicos está com um bom estado de manutenção. Ninguém pode fazer isso. Pode-se concluir, então, que também as empresas são fontes de perigo, e seus titulares devem vigiar essa fonte de perigo para que não causem lesões a bens jurídicos de terceiros, que estão excluídos desse âmbito de domínio. Daí que quem tem o controle, ainda que parcial, sobre essa fonte de perigo, tem também o dever de agir para evitar que dela advenham lesões a bens jurídicos de terceiros. Ou seja, os dirigentes são garantes de vigilância. Então, essa é a ideia que preside hoje a afirmação majoritária na literatura, no sentido de que os dirigentes de empresas têm um especial dever de agir para evitar resultados típicos, também chamado dever de garantidor. Trata-se, assim, na elaboração mais recente, de um equilíbrio entre liberdade de se organizar e responsabilidade pelos riscos que advêm dessa organização. Em uma simplificação bem grosseira, quando o nosso Código Penal diz que tem o dever de agir para evitar o resultado, aquele que, de outra forma, assumiu essa responsabilidade, está no artigo 13, parágrafo 2º, letra B, esse fundamento legal se alia ao fundamento material, para compor a base da posição de garantidor do dirigente. Então, eu digo que isso é uma simplificação grosseira porque parte considerável da doutrina brasileira ainda considera que o fundamento da posição de garante está na lei, né? E em leis extrapenais. E disso decorre o grande erro que advém das duas notícias que eu dei no começo da aula, que é o simples fato de um agente ocupar uma posição servir de fundamento para imposição de responsabilidade penal,
responsabilidade por posição ou domínio da posição, como já tinha dito o Alain Leite, nesse trabalho Autoria como Domínio, e que refletem esses casos inaugurais da minha fala, o do crime ambiental e do crime tributário. O acolhimento da teoria dos deveres formais no Brasil é, talvez, a cerne e a causa dessa má compreensão e do subdesenvolvimento da responsabilidade por omissão no Brasil, e já foi superada nos países do nosso entorno há mais de 50 anos. A jurisprudência brasileira, não vou analisar isso hoje aqui, mas se vocês digitarem no Supremo Tribunal Federal posição de garante, não vão ter o mesmo número de retorno de acórdãos, de, enfim, referências, comparada a se digitarem lá omissão imprópria ou comissivo por omissão. Isso quer dizer o quê? Que, em vários casos de responsabilidade por omissão, o Supremo sequer discute a posição de garante. Isso acontece especialmente no ramo médico, especialmente. No âmbito dos crimes econômicos, essa discussão também não existe, ou quando ela existe, a saída é ou falta de dolo ou falta de causalidade. Caso clássico é aquele da Petrobras, do Reichstag. O afastamento da tipicidade se deu pelo âmbito do nexo de causalidade. Lá embaixo. Perdão. Lá embaixo, portanto, sequer se discutiu se o presidente era garante, que era o pressuposto da relevância penal da omissão dele. Então, a gente tem muito, como eu digo, muito arroz com feijão para comer. Há, essencialmente, 3 entendimentos sobre o fundamento material da posição de garante dos dirigentes de empresas, que eu não vou discutir hoje, mas uma assenta essa posição de garantidor no poder diretivo que ele tem sobre os empregados. Essa é a linha original do Schunemann, por exemplo, meu orientador também. A outra se assenta na ingerência, principalmente desenvolvida no Brasil pelo Pier Paolo Bottini, um trabalho que ainda não foi publicado. E a outra se funda no controle dos dirigentes sobre a fonte de perigo empresa. Eu não vou discutir isso para a gente poder caminhar à frente. Eu entendo que essa última concepção é a mais adequada e que dá uma resposta melhor para um fundamento material. E eu entendo, então, que a empresa é uma fonte de perigo e, portanto, os seus dirigentes têm o dever de agir para evitar que dela advenham perigos. Pois bem, então, como isso agora, saindo disso, dando fundamento material, que é o controle que esses dirigentes têm sobre a fonte de perigo empresa, controle que, como a gente viu no quadro anterior, vai ser fragmentado, dividido na horizontal, na vertical, e isso cria um monte de problema. Esses deveres são primeiro recebidos do sistema. Por exemplo, no nosso segundo caso, sonegação fiscal, quem devia os tributos era a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não age, ela age por meio de pessoas físicas, naturais. Então, esses primeiros deveres, no caso ambiental também, quem polui, sob o ponto de vista do direito administrativo, é a pessoa jurídica. Mas, no direito penal, cuja responsabilidade é individual e pessoal, nós temos que transportar isso para pessoas naturais. Então, como a empresa atua por meio de pessoas naturais que exercem os atos de gestão e de representação na vida econômica, seus dirigentes são, assim, os receptores originários dos deveres de vigilância, afirmação genérica. Ou seja, eles são garantes originários porque eles têm uma relação juridicamente fundada de controle sobre a fonte de perigo empresa, que tem que ser confirmada pela assunção fática dessa função. Naquela linha que todos nós sabemos, o direito penal vai se preocupar mais com o que acontece de fato do que com o que acontece nos organogramas da empresa. Então, são necessários principalmente esses 2 requisitos, né? A relação de controle sobre a empresa fundada juridicamente. Eu vou explicar depois um pouco melhor o que é esse fundamento jurídico, de um lado, e a assunção fática dessa função, de outro. Portanto, a mera designação formal nos documentos societários é necessária, a ela, né? É necessária uma assunção de fato dessa posição de controle, ainda que parcial. Isso vai acontecer no âmbito empresarial. Porque, normalmente, esse caso aqui é um caso muito simples, mas nós vamos ter casos de divisão de atribuições na horizontal, né? Vários departamentos, unidades. Quando houver isso, o responsável vai ter um controle parcial sobre a empresa. Isso não o exime da posição de garante. Então,
a necessidade dessa relação de controle juridicamente fundada, confirmada pela assunção de fato da posição, já exclui de saída a possibilidade de uma responsabilidade penal por mera ocupação de uma posição, por ser sócio, por ser mau caráter, por ser gerente operacional, por ser membro do conselho de administração, por ser qualquer coisa. Então, no nosso primeiro caso, o acórdão faz referência que o sócio era também o administrador de direito e de fato daquela empresa. Ele tinha, então, uma relação de controle sobre a empresa, fundada juridicamente, e tinha assumido, de fato, essa função. Ou seja, ele ocupava uma posição de garantidor. Isso quer dizer o quê? Podemos começar a pensar em uma imputação por omissão imprópria. É só isso que quer dizer, por enquanto. Esse caso não oferece maiores dificuldades por se tratar da administração de uma empresa centralizada, nas mãos de uma só pessoa, né? Mas a situação é diversa em âmbitos com a administração fragmentada. E daí eu entro no caso das sociedades por ações. E por quê? O número de sociedades por ações no Brasil é pequeno, muito pequeno. Principalmente as abertas, né? Que tem que ter conselho de administração. Só que, se a gente consegue resolver alguns desses problemas ou chegar mais perto de soluções a partir das sociedades por ações, como elas são mais complexas, a gente automaticamente vai ter a resposta para as sociedades limitadas e, por fim, para aquilo que eu chamo de encarregado de vigilância, que eu não gosto de usar a palavra compliance, porque ela virou carne de frango, mas tem que usar, porque agora, inclusive, a Lei 13.303, se não me engano, usou a palavra compliance, sem aspas, sem itálico. Então, agora é uma palavra portuguesa e vai virar compliance, alguma coisa do gênero. Então, podem falar, e não precisa nem falar compliance, pode falar compliance. Bom, uma sociedade por ação anônima tem uma estruturinha mais ou menos assim, essa é mínima, né? Um conselho de administração, se ela tiver, ela pode não ter. Uma diretoria, se ela for aberta, ela tem que ter, então vamos lidar com uma aberta. E, abaixo da diretoria, as unidades gerenciais. Vocês vejam que, de propósito, eu não coloquei o conselho de administração acima da diretoria. Tá? Porque uma das características das sociedades anônimas é essa administração dual, tanto que todos os membros do CA e da diretoria são designados administradores da sociedade anônima. Os membros da diretoria são os titulares, por natureza, dos deveres de garantidores no âmbito das sociedades anônimas. Isso por quê? Porque eles são os encarregados da gestão diária da empresa, dentre as quais, dentro das atividades deles, né, da incumbência, da atribuição deles, está a organização dos fatores humanos, né, pessoas que trabalham, e os fatores materiais da empresa, planta industrial, equipamentos, barragem, etc. Ademais, são eles os representantes legais da sociedade anônima. Só eles podem comprometer essa sociedade perante terceiros. Isso não quer dizer que eles sejam atingidos pelos deveres de garantes de forma homogênea. Então, todos os diretores são garantes? Não. Depende. Depende de como se organizou a gestão no âmbito da diretoria. Se com uma gestão única, se com um diretor-presidente, se sem diretor-presidente, se uma divisão, uma atribuição já pré-determinada no estatuto social, se ela está sendo exercida de fato. Então, sempre que eu falar agora, pode ser garante, não pode ser garante, eu gostaria que vocês levassem em conta o quadro de uma sociedade ideal que copiou as regras do Código Civil e da Lei das SA, e ela funciona efetivamente assim. Porque, se eu não fizer essa abstração, ou não lidar com essa hipótese, eu não consigo chegar a lugar nenhum. A gente dependeria sempre do caso concreto. Então, vai depender do caso concreto, na verdade. E eu brinco que todo mundo gosta de ser diretor e presidente. Aliás, os penalistas dizem presidente em geral. Eles não dizem se é presidente do CA, se é presidente da diretoria. Isso faz muita diferença. E tem os cargos também que não são nem estatutários. Tem os diretores que gostam de ter esse cargo e não são estatutários. Eu não arriscaria. Porque os penalistas não veem não sabe essa diferença entre diretor estatutário e não. Se ele vê diretor, já vai para a denúncia. Então, eu tomaria cuidado. E diretor-presidente, esse cargo todo mundo quer ser, diretor-presidente, ele é o quê? Ele é o CEO, né? Ele é o CEO da empresa. Se ele soubesse a responsabilidade penal que ele está...
o perigo dessa posição com relação à omissão imprópria tomaria muitos cuidados e teria uma equipe muito dedicada a o assessorar no desempenho dessas atividades de vigilância. É um cargo delicado. Então, os diretores, sem dúvida nenhuma, podem ocupar a posição de garante. Vai depender se assumem de fato e, obviamente, o âmbito das suas atribuições. A dúvida ou a polêmica, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu tinha intuitivamente a sensação de que os membros do Conselho de Administração não poderiam ser garantes, de forma alguma, excluída de cara. E é aí que está justamente a polêmica, né? Para nós podermos afirmar ou não que eles podem ocupar a posição de garante, é preciso investigar se também eles detêm alguma competência que caracterize uma relação de controle sobre a fonte de perigo empresa. E aí é necessário adotar como hipótese de trabalho que um CA cumpre lá a regra, a lei das SA de cabo a rabo, de capa a capa. Então, vamos partir dessa hipótese. Se for assim, ele é estruturado, geralmente, né, para emitir diretrizes básicas econômicas e da atividade da empresa. E esse sempre foi o grande argumento contra a fundamentação de uma posição de garantidores dos seus membros. O CA teria uma função só de grandes linhas gerais de administração. Mas, todavia, ele tem algumas competências na lei das SAs. Volto a dizer, pode ser que aquela empresa concreta altere essas competências. Então, a gente teria que adaptar a minha fala. Mas vamos dizer que, nesse CA aqui, todas as regras da lei ele reflete integralmente o artigo 140 da Lei das Sociedades Anônimas. Eles têm, dentre as competências, a de aprovação prévia de certos negócios, a de nomeação e destituição de diretores e a fixação das atribuições dos diretores. E, para mim, essas três competências, elas implicam em relação de controle sobre a fonte de perigo empresa, ainda que parcial. Por meio da aprovação prévia de certas operações, podem os membros do CA, por exemplo, contribuir de forma omissiva para crimes de lesões corporais, como aconteceu no caso do spray de couro, que o Ronan vai tratar hoje aqui. Um caso alemão. Nesse caso, o colegiado negou a aprovação de uma proposta de recall de produtos suspeitos de causarem lesões do sistema respiratório dos consumidores. Por meio da destituição, talvez, desses diretores, o CA pudesse ter interferido de uma forma a que isso não voltasse a acontecer. Então, ou por meio da aprovação de gastos para que se realizasse o recall. Todo mundo sabe que o CA, nas grandes empresas, tem certos tipos de operação necessitam de autorização do CA quando elas ultrapassam uma quantia de dinheiro. Então, nessas hipóteses, o CA pode, negando, às vezes, algum gasto, estar praticando por omissão, colaborando por omissão numa prática criminosa executada depois pela diretoria. Por meio da destituição de diretores, talvez seja a situação mais séria, ou o controle mais efetivo. Imaginem se o CA da Petrobras tivesse demitido o diretor de Relações Internacionais, que estava implementando um sistema de corrupção dentro da empresa. Eles poderiam, com isso, ter contribuído para que não houvesse a continuidade da prática dos crimes de corrupção. E atribuição de competências. Também é um setor que o CA tem esse poder de reorganizar toda a diretoria e é um poder que pode, eventualmente, ter impactos positivos na proteção de bens jurídicos. Um outro exemplo, de novo, corrupção. Né? Se o CA percebe que está havendo uma sobrecarga em alguma diretoria e que ela está com problemas de cuidar do seu âmbito de designação, do seu âmbito de competência, é dever do CA intervir e melhorar aquela administração, aquela gerência, para que não haja perigo aos bens jurídicos de terceiros. Tá. Uma parte da literatura que eu examinei, então, nega que os membros do Conselho possam ter deveres de garantidores. A maioria dos autores, eu sou minoria mesmo, muitos deles se baseiam no fato de que esse órgão tem apenas uma função de estabelecer diretrizes gerais de administração da empresa. Outros consideram que suas atribuições, dada a relação remota do seu exercício e a efetiva evitação de um resultado, isso
o Ronan vai mostrar, né? Eu tenho que comprovar, vocês viram lá os pressupostos da responsabilidade omissiva, eu tenho que comprovar o nexo de causalidade entre a ação esperada e o resultado. Eu tenho que dizer, se ele tivesse feito isso, o resultado desaparece, ou não se realiza dessa forma. Isso nem sempre é fácil quando você está falando de uma atividade lá longe do CA, que tem que passar pelo filtro da diretoria e descer no chão da fábrica. Mas isso... eu não desconsidero essas objeções, né? Mas eu apenas entendo que elas estão sistematicamente incorretas. Se, de fato, uma competência de tratar de diretrizes gerais não fundamenta uma posição de garantidor, outras competências, como essas que eu acabei de tratar, são capazes de fundamentá-la. Portanto, essa questão passa pelo feixe concreto de atribuições do Conselho de Administração. De outro lado, o fato de que possa haver uma relação remota entre o exercício dessas competências e a evitação de um resultado lesivo é uma questão que deve ser resolvida no âmbito da relação de causalidade entre a omissão e o resultado. Para mim, portanto, não há empecilhos a considerar também os membros do CA garantes originários dentro da empresa. Mas afirmar essa posição de garantidor, e agora é a parte que eu acho mais bacana, o conteúdo concreto do dever de agir será sempre determinado em conformidade com a possibilidade jurídica de agir do garantidor. Porque o direito penal não pode trucar. O direito não pode trucar. Se ele diz que o administrador só pode fazer isso, ele só pode exigir do administrador isso também. As normas penais jogam aqui um papel muito importante. Elas delimitam o conteúdo da ação mandada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o direito penal tem de respeitar as normas jurídicas oriundas de outros setores, igualmente em matéria de proibição. O Fred vai tratar disso hoje à tarde também. E, assim, de fato, no Conselho de Administração, os concretos deveres de agir dos conselheiros são, de fato, limitados, especialmente tendo em vista que esse órgão apenas toma decisões de forma colegiada. Disso decorre que eu nunca posso acusar um membro do Conselho de Administração porque ele não demitiu um diretor. Ele não pode tomar essa decisão sozinho. Isso quer dizer, do ponto de vista do direito penal, ou falando penalês, que exige uma conduta individual e pessoal, o que se exige de um conselheiro como atendimento do dever de evitar o resultado, muitas vezes não passará do dever de provocar o Conselho de Administração, votar em favor da medida que proteja o bem jurídico ou reportar o fato à Assembleia de Acionistas. Ponto. Acabou. Isso que eu chamo de direito penal não trucar. Ele tem que também cumprir as regras que a ordem jurídica impôs, jogar as regras do jogo. Mas não é só nesse tipo de relação que se reflete os problemas de divisão de trabalhos na empresa. Há o caso da delegação, eu vou entrar nele muito de leve, a Flávia vai cuidar um pouco mais disso na fala dela. É da natureza da organização e da gestão das empresas que elas sejam limitadas ou anônimas, que as atividades sejam fragmentadas na horizontal e na vertical, como eu mostrei, e, com isso, a gente também fragmenta o poder de controle. Isso quer dizer que essa fragmentação multiplica o número de garantes. Ou, numa expressão que acho que é do Heine, a gente tem uma clonagem de garantes conforme vai se fragmentando esse poder que sai da cúpula e vai descendo. E a empresa não se organiza só na forma vertical, ela se organiza na forma horizontal. Né? Ali a gente tem uma horizontal, conselho e diretoria, ou nesse outro nível aqui das unidades gerenciais, mas ela também se organiza na vertical. E aí seria uma relação entre a diretoria e as unidades, por exemplo. Tá? E mesmo em empresas pequenas, como a do nosso caso inicial, você pode ter uma delegação entre o sócio administrador e o contador. Se essas técnicas de fragmentação, que às vezes são mal vistas e criticadas por membros do Ministério Público em suas denúncias, são necessárias para a proteção de bens jurídicos, é só a fragmentação, e principalmente a delegação, que permite, por exemplo, que diversos agentes melhor desempenhem as suas tarefas e, portanto, possam ser mais atenciosos para com os bens jurídicos, além de permitir também que profissionais experts, né, atuem em áreas que exigem conhecimento qualificado. O direito penal tem que também respeitar essas medidas, quando elas são medidas de cuidado para com os bens jurídicos.
Então, tanto a departamentalização na horizontal quanto a delegação implicam, porém, riscos de que algo não saia bem. É por isso que a fragmentação deve corresponder ao estabelecimento de mecanismos de vigilância e controle. Essa é a função do garante, né? Para manter essa fonte de perigo, pessoas e coisas dentro da empresa, dentro dos patamares aceitáveis, ou, no jargão penal, dentro dos riscos juridicamente proibidos. E agora a gente está falando de imputação objetiva. Então, a delegação vai ter 2 efeitos. No caso 2, no caso da sonegação fiscal, eu falei que o contribuinte é a pessoa jurídica, quem atua por ela são as pessoas naturais. Os primeiros receptores dos deveres são os dirigentes, entendidos aqui, no caso das sociedades limitadas, os sócios administradores. Então, o dever de escriturar e pagar tributos incumbe a eles. Eles que deveriam fazer. E isso é muito importante ter em mente. Aqui é um caso muito simples, mas o fisco não pode ser lesado porque a empresa resolveu superfragmentar o dever de escriturar e pagar tributos. As pessoas que podem ser afetadas por atividades no âmbito da empresa não podem pagar com seus bens jurídicos porque o empresário resolveu superfragmentar as atividades. Então, é por isso esse dever de vigiar e de manter a empresa dentro do risco permitido, né? Os terceiros não só não podem se proteger, como não têm que arcar com a fragmentação dentro da empresa. Então, para o garante, o que vai fazer o nosso dirigente? Ele vai delegar esse dever de escriturar e pagar tributos. E disso aqui vocês podem extrapolar para quaisquer exemplos de delegação. Ele delega esse dever de pagar e escriturar tributos, e, com isso, ele não se livra desse dever. Ele agora tem o dever de vigiar e de intervir caso o contador esteja violando esses deveres que foram delegados a ele. Se esse contador não fosse um contador, eu falasse, eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu quero um controlador que controla o contador, eu abriria um cargo de compliance officer, de encarregado de vigilância, e eu agora teria dever reativo. Quando esse compliance officer me avisasse, olha, o contador está falsificando as declarações e recolhendo tributos a menor, eu teria que intervir. E agora eu teria, com isso, mais um garante. Eu teria eu de garante, dirigente da empresa, sócia administradora, e o compliance officer como garante, se ele tiver controle da informação. Eu não posso entrar em detalhes nisso, mas essas relações todas, verticais e horizontais, e os poderes que são alocados para cada um desses personagens, têm papel não só na definição de se, abaixo desses 2 níveis aqui, se abaixo desses 2 níveis há posição de garante ou não, e o conteúdo do dever de agir. Então, na verdade, eu usei o caso dos encarregados de vigilância, ou compliance officers, porque a literatura sobre eles é muito ampla, especialmente na Alemanha, e porque é um caso paradigmático que todo mundo entende. E eu não concluo que eles são sempre garantes, só para... Eles podem ser quando eles tiverem controle exclusivo sobre a informação. No meu ponto de vista, resumindo bastante, isso está mais bem tratado no meu trabalho. Então, o efeito da delegação é, agora, a posição de garante de quem delegou as tarefas. E esse dever é um dever de vigiar e é um dever de intervir, principalmente o dever de intervir. E, com isso, eu chego ao fim e agora passo umas reflexões sobre o que os meus colegas aqui dos próximos painéis vão falar. Primeira coisa que é importante ter em vista, a tipicidade da omissão ela depende da existência de uma situação de perigo para o bem jurídico. Isso é uma coisa olvidada com frequência na jurisprudência. Não se trata aqui da omissão de qualquer cuidado, mas da omissão do dever de agir para evitar o resultado. Então, não é aquela inobservância do dever objetivo de cuidado, é a omissão de intervir. Não é a violação do dever de vigiar que caracteriza a omissão, é a violação do dever de intervir. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver o melhor sistema de compliance na minha empresa, portanto, me desincumbir do dever de vigiar, estabelecer o melhor sistema de compliance de todos, e eu souber que tem um subordinado que vai praticar um crime de corrupção, eu tenho o dever de intervir para esse subordinado não praticar esse crime. Ou seja, o cumprimento do dever, a ação mandada na omissão, não é cuidar, é intervir para evitar o resultado. E isso quer dizer o quê?
que, se não fosse assim, nós estaríamos adiantando na omissão a punibilidade a momentos prévios à punibilidade da tentativa nos crimes comissivos. Ou seja, nós estaríamos punindo sem fundamento legal. Nós estaríamos punindo a mera inobservância do dever objetivo de cuidado. Geralmente, são infrações administrativas. O marco temporal do acionamento do dever de agir deve ser determinado a partir da configuração de um perigo direto para o bem jurídico. Se nos crimes envolvendo o omitente individual esse ponto não parece ser problemático e raramente é discutido, ele pode ter considerável significado no âmbito das empresas de médio ou grande porte, onde pode haver uma troca de administradores ao longo de um processo que, ao final, se mostra causal de um curso lesivo. Bom exemplo é Samarco. Troca de administradores num curso causal de perigo. Quando começou a tentativa da omissão? Quando começou a situação de perigo que demandava o dever de agir, para a gente saber quais daqueles atores podem, eventualmente, responder até por tentativa. No âmbito do requisito da causalidade, a fragmentação de funções de tarefas também implica em fragmentação do conhecimento. Isso vai tratar o Edu. Nem sempre será fácil determinar se a medida de intervenção possível a cada um dos dirigentes teria evitado a ocorrência do resultado. Desculpa, a gente está falando da causalidade. Do Ronan. Como exige a doutrina majoritária. Considere-se que, para o membro do Conselho de Administração, na maioria dos casos, trata-se de hipóteses de omissões sucessivas. Não só tem uma decisão colegiada, já é um problema, né? Uma omissão tomada em conjunto por um órgão colegiado, como de omissões sucessivas, já que esse órgão depende, na maioria dos casos, do ato de um diretor para intervenção direta na situação de perigo e, portanto, evitar o resultado. Por exemplo, se imputarmos a omissão da destituição de um diretor, teríamos que demonstrar que, com isso, a prática criminosa seria interrompida. Em muitas situações, essa interrupção também depende de outros membros da empresa, caso no qual será muito difícil comprovar que também estes teriam agido para evitar o resultado. Dou um exemplo. Caso típico do Compliance Officer. Aliás, quem melhor estudou essa matéria foi um doutrinador alemão que usou o caso Compliance Officer como exemplo. A gente chama isso de causalidade psiquicamente intermediada. Eu teria que comprovar que, se um Compliance Officer que tem omitido, controla a informação e omite informar para o diretor ou para o CA, que vai ser está na iminência de ser praticado um crime, e esse crime é praticado, para você imputar esse resultado a ele, teria que comprovar que, se ele tivesse avisado o CA teria tomado a medida, que teria comunicado à diretoria, que teria demitido esse empregado. Ou seja, você tem pessoas psíquicas que intermediam essa relação de causalidade, porque ele podia avisar o CA e o CA falar, não vou tomar nenhuma providência. E nós nunca vamos saber, porque ele não avisou o CA. Então, a causalidade na omissão é, sim, um problema, principalmente quando a gente tem essas omissões sucessivas. Mas também a imputação objetiva do resultado depende do juízo de desaprovação sobre a conduta. E aqui joga um papel especial o princípio da confiança, que será tratado pela Flávia. Apenas para que vocês tenham uma ideia da importância dessa análise, no segundo caso, esse caso de sonegação fiscal, do sócio-administrador, será necessário comprovar que a sua omissão é juridicamente desaprovada. O que não seria o caso, por exemplo, se ele tivesse bem escolhido o contador e supervisionado o seu trabalho e tivesse, portanto, razões para confiar que o subordinado, o contador, estava cumprindo as atividades delegadas de forma satisfatória. Isso excluiria, segundo uma linha de entendimento, com base no princípio da confiança, a imputação do resultado ao sócio. É óbvio, né, que o caso concreto sequer menciona essa circunstância. Por fim, no âmbito da imputação subjetiva, Edu, a fragmentação traz diversos desafios para a configuração do dolo. Considere-se como fato de alta relevância que a maior parte dos crimes econômicos não contempla a figura culposa. Exige que o autor tenha, como requisito mínimo para a configuração do dolo, o conhecimento de todas as circunstâncias elementares do tipo objetivo. A fragmentação da informação no âmbito da empresa terá, por consequência, bastante comum que os garantidores só tenham conhecimento fragmentado dos processos de risco em andamento na empresa, omitindo a ação devida, porém, sem conhecimento da situação típica, o que caracteriza a forma clássica do erro de tipo, que afasta o dolo e permite a punição por culpa. Esse tema vai ser abordado pelo Edu. E, finalmente,
nós temos o grande problema dos erros de tipo e de proibição, que vai ser objeto da fala do Fred, que tomam proporções dramáticas no direito penal econômico, em virtude da porosidade das suas normas incriminadoras, e que se agravam em casos de empresas de médio e grande porte, nas quais a assessoria jurídica tem um papel fundamental na formação do conhecimento ou do desconhecimento da proibição por parte daqueles que têm que tomar as decisões, os seus dirigentes. Com isso, eu termino a minha fala com uma advertência. Então, se os dirigentes podem ser garantes, e se afirmar que ocupam tais posições é um passo fundamental para a responsabilidade omissiva, é só isso, um passo inicial. A punibilidade depende ainda do atendimento a esses outros pressupostos que podem oferecer peculiaridades no âmbito da criminalidade de empresa e que são, às vezes, um altíssimo grau de dificuldade. Muito obrigada.